Se você é fã de filmes de terror, provavelmente já assistiu ou ouviu falar sobre o filme Verônica. Verônica é um filme de terror espanhol lançado em 2017 e dirigido por Paco Plaza. O filme é conhecido por ser uma interpretação fictícia dos eventos que supostamente ocorreram no caso Vallecas, envolvendo uma adolescente chamada Estefania Gutierrez Lázaro e eventos paranormais após uma sessão de Ouija. Mas a verdadeira história acontece no bairro de Vallecas. Localizado em Madrid, Espanha, havia um apartamento na rua Luís Marín onde vivia Estefania Gutierrez Lázaro, uma estudante de 17 anos, junto com sua família. Estefania era filha de Máximo Gutierrez e Concepción Lázaro e tinha 5 irmãos mais novos. Ela desempenhava quase um papel maternal para seus irmãos mais novos. Tudo começou com um evento envolvendo o avô de Estefania, pai de Concepción. Ele estava gravemente doente, sofrendo de uma demência que o levava a ter delírios. Antes de falecer, ele teria dito à neta, algumas fontes dizem que quem ouviu foi a própria Concepción, que, durante sua vida, não havia conseguido tornar a filha infeliz, mas faria isso na próxima. Dado seu estado de saúde, ninguém pareceu levar esse comentário a sério. No entanto, isso teve um grande impacto em Estefania, que começou a se interessar por ocultismo, fantasmas e fenômenos sobrenaturais. Alguns meses depois, a vida de Estefania se cruzou com o sobrenatural quando o namorado de uma de suas amigas faleceu em um acidente de moto. Foi nesse momento que ela teve seu primeiro contato com uma tábua Ouija, uma ferramenta usada para se comunicar com os espíritos. A tábua Ouija, também conhecida como tabuleiro Ouija, é um artefato místico usado para estabelecer contato com o mundo espiritual. Geralmente, consiste em uma tábua de madeira com letras, números e palavras como sim, não e adeus. Um ponteiro é usado para apontar para as letras ou palavras. As pessoas se sentam em volta do tabuleiro, colocam os dedos no ponteiro e fazem perguntas aos espíritos, que respondem movendo o ponteiro. Para encerrar o jogo, deve-se pedir permissão para sair. Estefania, acompanhada de 2 amigas, decidiu realizar uma sessão de evocação de espíritos na escola onde estudavam. Para isso, utilizaram uma tábua Ouija e um copo. Contudo, no meio da sessão, foram surpreendidas por uma professora que interrompeu o ritual e quebrou a tábua ao meio. Durante esse incidente, as amigas de Estefania testemunharam algo estranho. Uma fumaça saiu do copo e foi inalada por Estefania. Nos dias que se seguiram à sessão, Estefania começou a enfrentar problemas graves de saúde, incluindo insônia, alucinações e crises epiléticas. Durante a noite, ela alegava ver figuras humanas sem rosto, envoltas em mantos. Sua mãe, que se tornou a principal narradora do caso, notou que a filha começou a agir de maneira animal, emitindo sons estranhos e até andando de 4 pela casa. Preocupados, os pais de Estefania a levaram a diferentes hospitais, mas nenhum médico conseguiu diagnosticar uma causa para seu comportamento incomum. Em um fatídico dia, em 13 de julho de 1991, embora algumas fontes mencionem 11 de agosto, Estefania atacou sua própria irmã, Marianela. Após o ataque, ela caiu no chão com espuma saindo de sua boca. No dia seguinte, Estefania entrou em um estado de inconsciência e foi levada às pressas para o Hospital Gregório Maranon, onde entrou em coma e, infelizmente, veio a falecer. O laudo do legista apontou a causa da morte como morte súbita, porém, incluiu uma observação de morte suspeita. Posteriormente, teorizou-se que ela sofria de epilepsia e episódios psicóticos. Após a trágica morte de Estefania, a situação no apartamento da família Gutierrez tornou-se ainda mais assustadora. A mãe de Estefania começou a relatar experiências perturbadoras, como ouvir a voz da filha ecoando pelos cômodos e risadas de um homem idoso. Vidros se quebravam misteriosamente, objetos se moviam sem explicação, quartos repentinamente esfriavam e portas se abriam e fechavam por conta própria. O epicentro desses eventos paranormais parecia ser o quarto da jovem, onde em uma ocasião a mãe entrou para encontrar todos os pertences de Estefania espalhados desordenadamente. Uma noite, a mãe de Estefania relatou ter sentido toques em suas mãos e pés enquanto estava dormindo. Em outra ocasião, os irmãos dela acordaram ao som de batidas nas paredes do quarto. O pai contou uma experiência em que estava brincando com um dos filhos, e de repente, o garoto foi arremessado para o outro lado do quarto. Em uma noite, enquanto todos estavam reunidos na sala,
A porta se abriu sozinha, acompanhada por uma rajada de vento extremamente forte, que derrubou um porta-retrato com uma foto de Stefania. Quando a mãe pegou a foto, ela ficou horrorizada ao ver que o retrato começou a pegar fogo inexplicavelmente, começando de dentro para fora. Na noite de 27 de novembro de 1992, a família Gutierrez tomou a decisão de solicitar a presença da polícia. O inspetor José Negri e sua equipe responderam à chamada e encontraram a família em estado de pânico, do lado de fora do apartamento, sob uma chuva intensa. Enquanto alguns policiais ficaram fora para colher depoimentos da família, o inspetor Negri e 2 colegas entraram no apartamento. Lá dentro, eles testemunharam eventos perturbadores, uma porta de armário se abrindo e fechando, ruídos estrondosos vindo da varanda e um líquido marrom escorrendo da mesa de cabeceira no quarto de Stefania. No entanto, o incidente mais aterrorizante foi a arrancada de um crucifixo de madeira da parede, que deixou 3 marcas de garras no local. Esses acontecimentos foram documentados no relatório policial, marcando a única ocasião na história espanhola em que uma autoridade descreveu um evento sobrenatural em um relatório oficial. Pouco tempo depois desse episódio, a família Gutierrez tomou a decisão de vender o apartamento e se mudar, e os fenômenos paranormais cessaram. Os novos moradores nunca relataram qualquer experiência inexplicável. Em um momento subsequente, a mãe de Stefania passou por avaliação psicológica, que identificou sinais de instabilidade emocional, ansiedade e carência de atenção, sugerindo que ela poderia ter amplificado a gravidade dos eventos sobrenaturais. Em entrevistas, ela compartilhou que a situação era tão angustiante que chegou a tentar o suicídio devido à dificuldade em lidar com esses acontecimentos. Em 2018, 2 irmãos de Stefania, Ricardo e Maximiliano, que na época do caso tinham 16 e 10 anos respectivamente, deram uma entrevista exclusiva ao jornal El Mundo. Segundo eles, muitas das histórias que circulavam a vida da falecida irmã tinham sido aumentadas ou inventadas. Segundo eles, sua irmã sofria de crises epiléticas e de ausência, na qual a pessoa parece sair de si. O problema era familiar, tanto que a mãe deles sofria do mesmo mal, e para eles, não tinha nada a ver com uma possessão. Segundo os irmãos, a mãe deles começou a aumentar muitas histórias de fenômenos estranhos, e isso foi piorando à medida que parapsicólogos começaram a frequentar a casa da família. Eles também achavam que muitas das coisas que aconteceram, como a porta do armário abrindo sozinha, tinham uma explicação normal. Quanto ao dia do relatório policial, Maximiliano disse que seus pais ficaram o tempo todo informando aos policiais do que estava acontecendo, o que, para eles, ajudou a sugestionar. Sobre o barulho alto que vinha da varanda, Ricardo disse que tinha sido ele que teria ocasionado. Amando de sua mãe, minha mãe secretamente me pediu para jogar algo no terraço para impressionar mais a polícia. Peguei uma pedrinha que estava na sala, fui até a sacada e quando arremessei, ela atingiu uma despensa de ferro que tínhamos no terraço. Esse foi o som que os agentes ouviram e que, de fato, ficou refletido no relatório. Após a morte de Stefania, seus irmãos relataram que sofreram muito bullying na escola. Em 2017, o diretor Paco Plaza, responsável pela franquia REC, escreveu e dirigiu o filme Verônica, baseado no caso Valescas. O filme foi bastante elogiado e chegou a ganhar alguns prêmios na Espanha, como o Goya Awards, considerado o prêmio mais importante do cinema espanhol. O filme é bem fiel aos acontecimentos, e, segundo os irmãos de Stefania, eles foram consultados e deram aprovação ao roteiro. Deixe a sua opinião nos comentários o que achou da verdadeira história.